A paz do Senhor para todos, para todas as pessoas que vão acessar essa live a partir de agora ou que vão assistir essa live mais tarde. Então, se você está comigo aqui agora à noite, boa noite. Se você vai assistir essa live amanhã de manhã, bom dia. Se você vai assistir a live à tarde, boa tarde. Se você vai assistir a live à noite, boa noite. Érica já tá aí, a paz do Senhor, Érica. Eu sei que é um horário bem tarde, né? Mas é o horário que eu tenho para fazer a live. Não consegui fazer no sábado. Sábado foi a nossa confraternização do MCL e não deu para mim fazer. Cheguei bem cansada. Mas hoje nós vamos estar aqui continuando no livro de Mateus. Para quem não sabe, eu estou junto com vocês estudando o livro de Mateus, tá? Capítulo por capítulo. Então está gravado aí, se você é novo por aqui, tá bom, gente? A paz do Senhor, Érica. Se você é nova ou novo por aqui, as lives estão sendo gravadas aqui no meu Instagram, mas também estão sendo levadas lá para o YouTube. Se você prefere assistir no YouTube, também estão lá. Nós paramos no capítulo 6 de Mateus, que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte é enorme, né, gente? Começa lá no capítulo 5, vai até o 7. Eu parei no versículo 25. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, que é ansiedade. Gente, que tema atual. Não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema, mas como nós estamos acompanhando o livro de Mateus, a gente vai passar por esse tema hoje. Tá bom, gente? Então vamos pegar nossa Bíblia aí. Mateus capítulo 6, hoje o estudo está uma bênção, porque, como eu falei, é um tema muito atual, e quem nunca sofreu de ansiedade? Quem nunca ficou ansioso por alguma questão, alguma situação? Hoje a gente vai aprender o que Jesus nos ensina sobre essa questão da ansiedade. Mateus capítulo 6, a partir do 25 até o 34, eu vou ler todo o texto e depois a gente vai falar versículo por versículo, tá bom? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, tô meio resfriada aqui, gente. Tô fungando aqui um pouquinho, mas vai dar certo. Então aqui, Jesus ele fala sobre vários assuntos, né? Quem tá me acompanhando aí há algum tempo, sabe que nesse Sermão do Monte, Jesus fala sobre vários assuntos. Ele vai falar aqui sobre a lei, ele vai falar sobre o divórcio, sobre a luxúria, sobre vingança, sobre amar os nossos inimigos. Ele vai falar sobre ajudar os necessitados, ele vai falar sobre o jejum. Tudo isso nós já falamos aí, nas lives atrás, tá, gente? Ele vai falar sobre o dinheiro, né? Foi a live passada, a gente falou sobre esse assunto. Muito boa essa live, depois assiste quem não assistiu. E hoje, Jesus está falando sobre ansiedade. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse assunto de ansiedade. A ansiedade, gente, ela não é uma anormalidade, tá? É normal nós nos sentirmos ansiosos em alguns momentos da nossa vida. Agora, quando esses sentimentos se tornam muito excessivos, né? Quando essa ansiedade fica muito excessiva, fica muito obsessiva, quando essa ansiedade interfere no nosso cotidiano, aí ela fica perigosa.
aí ela começa a causar problemas. A ansiedade é uma preocupação excessiva, é uma preocupação intensa, persistente, é um medo de situações cotidianas que aumentam a frequência cardíaca, aceleram a respiração, dão sensação de cansaço, tonteira, dor física, que pode até ser confundida com doenças cardiovasculares. Isso é muito sério. As pessoas que entram num grau muito alto de ansiedade, isso começa a afetar até o corpo físico da pessoa. A pessoa começa a sentir sintomas no corpo como se ela tivesse, às vezes, tendo um ataque cardíaco. Eu conheço várias pessoas que já foram parar no hospital achando que estão infartando, mas na realidade elas estavam somente ansiosas. Porque a ansiedade tomou conta tanto da pessoa num grau tão elevado que começa a dar agora problema no físico da pessoa. Isso é muito sério, gente. Claro que no mundo que está passando por tantas transformações, tantos problemas, né? A gente vê aí problemas principalmente na política, na economia, né? As mudanças no mercado de trabalho, as mudanças no estilo de vida das pessoas. Tudo isso contribui para que a ansiedade ela atinja cada vez mais pessoas. Então a gente está vivendo uma época de um estresse acelerado, né? A ansiedade, o estresse já é considerado o mal do século, né? Tem atingido cada vez mais pessoas. Isso tem afetado a saúde mental das pessoas, isso tem afetado a saúde física das pessoas, querendo ou não, o exagero nessa ansiedade na nossa vida, ela prejudica muito. Mesmo que às vezes a gente não está diretamente envolvido em alguma situação, a gente acaba ficando sabendo, né, gente? Às vezes eu sou uma pessoa que quase não assisto jornal, telejornal, quase não assisto. Por conta de muita notícia ruim, muita notícia ruim, muita notícia ruim, isso acaba agravando mais ainda a tua ansiedade. Claro que a gente não pode se isolar numa bolha, né, como se a gente nem vivesse no planeta Terra e ficar sem saber do que está acontecendo. Mas a realidade é que o jornalismo, ele sempre exagera as coisas, né? Porque a boa notícia, ela não vem de jornal, vamos dizer assim, né? A boa notícia não dá ibope, a boa notícia geralmente não traz benefícios de marketing, vamos dizer assim, né? O que traz benefícios de marketing, de dinheiro, de visualização, são as tragédias, as coisas ruins, as notícias ruins. Então, eu tento evitar um pouco isso. Só que, às vezes, mesmo que você tente evitar, você acaba sabendo do que está acontecendo, né? Porque o caso dos meios de comunicação, por causa das redes sociais, fora as situações da sua própria vida, né? Os nossos impasses que a gente já tem, situações que a gente tem às vezes no local de trabalho, situações às vezes que a gente tem no nosso grupo familiar, né? De família, de amigos. Então, se a gente juntar tudo isso, isso vai crescendo. E se a gente não tomar cuidado, isso acaba se transformando num transtorno de ansiedade generalizada. E aí as coisas vão piorando e piorando e piorando. Por que a gente fica tão ansioso? A ansiedade, gente, não é só um problema que atinge aqui, né? No século que a gente está vivendo. Quanto tempo Jesus falou sobre isso aqui em Mateus 6? Né? Há mais de 2000 anos. Jesus conversou com as pessoas, falou com as pessoas sobre ansiedade. Naquele tempo, as pessoas já eram ansiosas. Hoje, as pessoas continuam ansiosas, porque os problemas daquele tempo, de repente a gente não tem hoje, mas tem outros, né? Então a ansiedade, ela é uma coisa que vai acontecer enquanto a terra for terra, enquanto Jesus não vier para colocar todas as coisas no lugar, nós vamos ter que lidar com essas situações, porque a gente não vive num mundo perfeito. A gente vive num mundo cheio de problemas. Então, a gente vai ficar ansioso em algum momento. Mas como que essa ansiedade, ela sufoca a gente? Por que ela sufoca a gente? E como isso acontece? Isso acontece quando a gente tira o nosso olhar de Deus, a gente tira o olhar daquilo que Deus já fez por nós
e a gente começa a colocar os nossos olhos nas situações ao nosso redor. Toda vez que você tira os olhos de Deus e começa a olhar as situações ao seu redor, você foca em situações ao seu redor, você acaba ficando ansioso, né? O pessoal tá entrando aí, deixa acenar aí pra Celina, pra Elô Moura, pra Pedrina, deixa assinar pro pessoal aí que tá entrando aí na live. Então, gente, o apóstolo Pedro, ele já falou sobre esse assunto também. Lá em 1 Pedro 5,7, Pedro fala assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, assim, o grande segredo para a gente não sucumbir no meio da ansiedade, o grande segredo para a ansiedade não nos matar, essa que é a realidade, é a gente colocar os olhos em Jesus. A gente precisa colocar os nossos olhos em Deus, porque se a gente ficar olhando todas as situações ruins que acontecem ao nosso redor, a gente vai entrar em desespero mesmo, tá? A gente vai entrar em desespero. Como seres humanos, em alguns momentos, nós ficaremos ou lidaremos, né? Vamos ter que lidar com a ansiedade. É normal, né? Um certo grau de ansiedade é normal. Você vai fazer uma prova, tu fica ansioso. Tu vai participar até de um momento feliz, vai casar um filho, vai fazer uma festa, você fica com aquela ansiedade. É normal, tá? Mas a gente não pode deixar que a ansiedade ela se torne algo muito grande na nossa vida a ponto da gente não enxergar Deus, tá? Então, toda vez que você se sentir ansioso com alguma situação, você está percebendo que aquilo está aumentando muito, né? Que a tua ansiedade está crescendo muito na tua frente, virando um monstro, você tem que fazer igual o salmista fez. Lá no Salmo 94, versículo 19, ele diz assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, o salmista, né, existiram várias pessoas que escreveram os salmos, uma delas foi Davi, Asaf, Moisés, várias pessoas escreveram os salmos, mas o salmista aqui no Salmo 94, ele diz, olha, quando a ansiedade tentou tomar conta de mim, tomar conta do meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, nós temos que buscar em Deus resolver a nossa ansiedade. Tá? No Salmo 34, versículo 4, diz assim, ó, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha só que versículo lindo, gente. Então a gente percebe que o problema da ansiedade não é um problema só nosso, né? Os homens de Deus do passado também tiveram que passar por essa questão da ansiedade, né? Quando a pessoa fica com medo de uma situação, teme alguma situação. Quem nunca já não passou por isso, gente? Mas o que a gente precisa fazer? Ir para os pés do Senhor. Buscar o Senhor. Senhor, eu estou com medo dessa situação, eu não sei o que pode acontecer. Você ora, você se joga, porque Deus aguenta, gente. Pedro fala, lança sobre ele a tua ansiedade. Joga em cima de Jesus a tua ansiedade, porque ele aguenta, ele está ali para te ajudar. Ele está ali para te consolar, ele está ali para te animar, te dar força, entendeu? A Pedrina tá dizendo que queria muito ouvir sobre o tema ansiedade. Então tá ouvindo agora, Pedrina. Tá ouvindo agora. E depois manda essa live para alguém para poder abençoar a vida de outra pessoa também. Então Deus sabe que a gente é ser humano e que em alguns momentos a gente vai temer mesmo, né? Em alguns momentos a gente vai ficar assim preocupado. Meu Deus, eu só tenho esse dinheiro aqui, tem que pagar um monte de coisa, não vai dar. A ansiedade quer tomar conta do nosso coração. Às vezes, a pessoa tem uma dificuldade pequena e por conta dessa ansiedade exagerada, aquilo parece que vai aumentando e tira a capacidade até da pessoa pensar numa solução. Então, gente, esse tema é um tema muito atual. Celina também está dizendo aí, né, que é muito ansiosa. Então, é uma questão que a gente precisa aprender na palavra a lidar com isso. Jesus, ele sabia que o ser humano é suscetível à ansiedade. Jesus já sabia disso. Há mais de 2000 anos atrás, ele falou sobre ansiedade aqui em Mateus 6, a partir do versículo 25. Ele falou sobre esse tema porque ele nos conhece, ele sabe que o ser humano é ansioso. Por isso ele fala aqui nesse respeito. Por causa dos efeitos maléficos das preocupações,
Jesus, ele nos recomenda. Vocês não devem ficar ansiosos. Olha o que Jesus fala. Não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida. Não fiquem demasiadamente preocupados pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. Sabe? Olha o que Jesus fala. Olha para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro. Gente, você já viu um passarinho com geladeira? Você já viu um passarinho com armário? Não, gente. E o Senhor alimenta as aves do céu todos os dias. Nenhum passarinho cai da árvore e morrendo de fome. Nenhum passarinho morre de desnutrição. Um pássaro na natureza, ele não morre de desnutrição. Porque o Senhor, ele cuida das aves. É isso que Jesus está falando aqui. As aves não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro. E o Pai Celestial alimenta as aves. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Olha o que Jesus está falando para as pessoas. Olha o que Jesus está falando para a gente. Então, olha, a gente precisa entender isso. Porque, irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, a preocupação, ela pode prejudicar a nossa saúde. A preocupação traz doenças para o nosso corpo, sabe? A preocupação, ela reduz a nossa produtividade. Quando você está muito ansioso, você nem consegue produzir bem, você faz as coisas assim, sabe, de qualquer maneira, porque você está preocupado. Você não consegue produzir, você não consegue fazer as coisas que você está acostumado, porque parece que aquela ansiedade toma conta da tua mente, do teu coração, que você não consegue nem raciocinar. O Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele fala assim, olha, a preocupação, ela não resolve os problemas de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Então a preocupação, ela tira a nossa paz. Ela não resolve nada. A preocupação, gente, não resolve nada. Eu sei que a gente fica preocupado, mas não resolve. Sabe o que resolve? A gente orar e entregar na mão de Deus. Eu já vivi situações na minha vida que não tinha saída. Várias, se eu fosse contar aqui, várias, que eu não tinha saída. Eu falei, Senhor, eu não tenho saída para isso. Não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho o que fazer, Senhor. Sabe? E aí, o que eu fui fazer? Eu fui orar, eu falei, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor sabe daquilo que eu preciso. Eu não tenho como resolver. Tá aí na tua mão. Resolve aí pra mim, Senhor. Depois de um certo tempo, você passa a ter uma experiência tão grande com Deus que agora, quando os problemas começam a aparecer, eu falo assim, eu quero ver como é que Deus vai me tirar dessa. Eu já nem me preocupo. Eu já falo assim, Senhor, como o Senhor vai me tirar dessa? Porque eu sei que o Senhor vai me tirar dessas situações. Situações que você não procura, né? Porque às vezes a pessoa também vive cheia de problema porque procura o problema também. Agora, se eu tenho consciência que eu não procurei aquele problema, eu não fiz nada para aquele problema vir atrás de mim, ele tá atrás de mim, e eu não posso fazer nada a respeito, eu vou pro joelho, gente, eu vou orar. A Érica tá dizendo que a ansiedade paralisa ela. E realmente, a ansiedade, ela faz isso. Ela te paralisa de uma tal forma que você não consegue nem dar nenhum passo. Você fica ali, ó, sem saber o que fazer. E Jesus não nos quer assim. Foi por isso que ele falou aqui sobre a questão da ansiedade. A ansiedade também, olha uma coisa ruim da ansiedade exagerada, da preocupação. A preocupação também, ela afeta negativamente o modo como a gente trata os outros. Você já percebeu? Quando você está muito ansioso, você desconta nas pessoas. Ó, o evangelista Rodrigo também está aí. A parte sem o evangelista Rodrigo, seja bem-vindo aí. Gente, então é isso. A ansiedade, ela atrapalha até o nosso relacionamento com as pessoas. Porque quando você está com a cabeça cheia, muito preocupado, você dá fora nas pessoas. A pessoa vem falar contigo, você já fala áspero com a pessoa. Às vezes a pessoa nem te fez nada, mas você já está com a cabeça tão quente, sabe? Que você começa a falar assim, de uma maneira sem pensar, né? A Pedrinha está colocando aí que a ansiedade traz medo. E isso, realmente, traz medo.
né? A ansiedade, ela diminui a nossa confiança em Deus. Então, a ansiedade é perigosa, né? O Evangelho Rodrigo tá dando a paz do Senhor aí, Deus abençoe. Gente, que bom ter vocês aqui comigo hoje, né? Que bênção. A preocupação, ela nos imobiliza. Ela tira o nosso foco, ela tira o nosso senso de resolver as coisas, sabe? E a Joyce Meyer, ela fala uma coisa muito interessante sobre essa questão da ansiedade. Ela diz assim, a ansiedade é como você sentar numa cadeira de balanço. Você vai para frente, vai para trás, mas você não sai do lugar. Gente, é isso mesmo. A ansiedade, ela faz isso literalmente com a gente. É como se a gente tivesse uma cadeira de balanço. Ela nos engana, a ansiedade nos engana. Parece que você está resolvendo alguma coisa, ficando ansioso, mas você não resolve nada. Você balança para frente e para trás, mas você não sai do lugar. Então, eu vou dar 7 razões para você não se preocupar. Agora, segundo esse texto que a gente leu aqui, tá? De Mateus, capítulo 7, a partir do 25. Eu vou dar 7 razões para você não se preocupar. Os detalhes da sua vida podem ser confiados ao mesmo Deus que criou vida em você. Então, olha só, pensa. Pensa que Deus poderoso e grande é esse que nos deu a vida, que colocou o sopro de vida no nosso corpo, quando a gente estava sendo formado lá no ventre da nossa mãe. O Senhor nos soprou vida lá, né? Nos deu uma alma e um espírito. Esse Deus, ele cuida de nós, gente. Se Deus, ele preparou uma eternidade pra gente, se Deus nos deu vida para viver aqui na Terra nesse período de tempo, por que ele não cuidaria de nós? Se algo muito mais grandioso ele fez, que é nos dar a vida, por que ele não cuidaria de nós? Então não se preocupe, porque se Deus cuida das coisas grandes, ele cuida das coisas pequenas também. Eu costumo dizer o seguinte, se a situação chegou em nós, ela já passou por Jesus. Porque Jesus está na nossa frente. Jesus está na nossa frente. Ele é o guia da nossa vida. Ele é o pastor da nossa vida. Se a situação chegou até você, ela já passou por Jesus. Então, Jesus permitiu que essa situação chegasse até você. Então, se ele permitiu, ele está contigo nessa. Você não está sozinho. Ele está contigo nessa. É o que está dizendo aqui, ó. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? O mais importante, você já tem, que é a sua vida. Se Deus te deu vida, ele vai dar condições para você cuidar da sua vida. Então não fique preocupado, não fique ansioso. 7 razões para você não se preocupar. Segunda razão, preocupar-se com o futuro prejudica os esforços que você está dedicando ao presente. Quando você se preocupa demais com o futuro, você tira a força do presente. É o que está dizendo aqui no versículo 26. Olha para as aves do céu. Elas se preocupam? Não. Elas vivem o dia delas, todos os dias. As aves são as primeiras a voltarem para os ninhos, né? Se você percebeu o movimento da natureza, eu sou muito observadora, né? Eu saio do colégio às 5h30, as aves estão indo para os ninhos. Elas estão indo para os seus ninhos. É tão bonitinho, né? Aqui em casa tinha uma árvore que tinha um ninho. O passarinho vinha a mesma hora para o ninho. Cedinho, né? Eles vão pro ninho. E eu olhava, gente, o passarinho tava lá com o olho fechadinho, dormindo no ninho. Coisa linda, gente, que coisa linda. E quando é cedinho, eles acordam e saem. E o Senhor cuida dessas aves todos os dias. Nenhuma ave você vai ver morrendo de fome, caindo do galho de fome, morrendo desnutrida. Não, o Senhor cuida delas. Então, quando você se preocupa demais com o futuro, você diminui os esforços do presente. Você tira a qualidade do seu presente quando você se preocupa muito com o seu futuro. Eu não estou dizendo que você não tem que se planejar, eu não estou dizendo que você não tem que se organizar. Tem.
mas você não deve se preocupar excessivamente. É o que o próprio texto diz, né? Basta cada dia o seu mal. O Senhor, ele está cuidando da gente todos os dias. Então não adianta ficar preocupado em demasiado com o futuro. Então, a preocupação, um outro motivo para você não se preocupar, a preocupação é mais prejudicial do que útil. Versículo 27, olha o que Jesus está dizendo. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Me fala, você se preocupa da hora que tu acorda à hora que tu vai dormir. Você consegue aumentar 1 centímetro no seu corpo? Você consegue aumentar a sua altura? Você não consegue nem aumentar nem diminuir. Se você não consegue, pelo amor de Deus, gente, não vai adiantar a preocupação. A preocupação só vai trazer transtorno e doença para a tua vida. Deus não ignora as pessoas que dependem dele. É isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 28. Porque, quanto ao vestir, por que vocês estão solícitos? Olha para os lírios do campo. Olha para os lírios do campo como eles crescem. Eles não trabalham, eles não fiam. E o Senhor veste todos os lírios do campo. E Jesus fala assim, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como um lírio do campo. Tamanha a beleza de um lírio do campo. Então, gente, Deus, ele está cuidando da gente. Se ele cuida das aves do céu, ele cuida também de nós. A preocupação demonstra falta de fé. Por que você não deve se preocupar? Porque quando você se preocupa excessivamente, você está dizendo que Deus não é capaz de cuidar de você. Você está duvidando do cuidado de Deus. Versículo 31, versículo 32 diz isso, olha, não andeis inquietos, dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Porque os gentios já fazem isso. Mas os gentios fazem isso porque eles não conhecem o Deus provedor. Eles acham que estão sozinhos no mundo, mas nós não estamos sozinhos, largados no mundo, não. Nós temos um Pai que cuida de nós. É isso que Jesus está dizendo aqui. A preocupação, ela demonstra que você não confia em Deus. Se você está se preocupando, é porque você não confia em Deus. Você não confia no cuidado de Deus na tua vida? Você acha que Deus vai deixar você passar fome? Você acha que Deus vai deixar você ficar sem ter o que comer, sem ter o que vestir? Não. O Senhor, ele tem cuidado de nós. A preocupação nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios que Deus quer que a gente se dedique. Versículo 33 está dizendo assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu tenho aprendido isso na minha vida também. Sabe, é um segredo que está aqui na Bíblia e as pessoas, elas ignoram. A maioria das pessoas, elas ignoram. Se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, se eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, gente, não tem como Deus não cuidar de mim. Porque está escrito na palavra, o Senhor vela pela sua palavra. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas todas serão acrescentadas. Eu tenho vivido essa realidade na minha vida. Gente, nada tem me faltado. Às vezes eu olho assim, é milagre puro, gente. A minha vida, eu posso dizer que é um milagre. Todos os dias eu vejo milagres, né? Todos os dias eu vejo milagre. Porque quantas coisas eu já fiz na minha vida, às vezes, sem ter dinheiro, sem ter condições, sem ter recurso. Sabe? Eu olho para trás e eu vejo quanto o Senhor tem cuidado de mim. Não tem faltado nada, gente. Não falta comida no armário, comida na geladeira, não falta roupa para me vestir, o calçado. Né? Eu tenho 3 filhos, duas filhas já adultas. Sempre cuidei. Muitos momentos eu passei muita dificuldade, mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Hoje eu vejo como o Senhor tem cuidado de nós. Sabe? Eu tenho a minha casa própria, né? Não pago aluguel, não devo nada para ninguém. Meu guarda-roupa tá cheio de roupa, tô cheio de sapato, tenho meus livros. Não falta nada, gente. Deus tem dado saúde.
A gente não vive em hospital, não vive em médico. O Senhor tem nos dado saúde, tem curado as nossas enfermidades. Eu sei que Deus tem feito isso por você também. Então para de se preocupar exageradamente. Para de se preocupar, sabe? Viva um dia de cada vez, como diz aí no versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Viver um dia de cada vez evita que a gente seja consumido pela preocupação. Viva um dia de cada vez. Faça como as aves do céu, que vão para os seus ninhos, confiantes que Deus vai cuidar delas no dia seguinte. No dia seguinte elas acordam para viver as suas vidas, né? E o Senhor cuida delas. Se o Senhor cuida das aves do céu, Ele vai cuidar da gente também. Essa é a grande mensagem aqui que Jesus deixou para aquelas pessoas lá naquele tempo no Sermão do Monte e que serve para a gente hoje também. Planejamento, gente, é diferente de preocupação, como eu falei, tá? Planejamento é diferente de preocupação. Você pode se planejar, você não pode se preocupar excessivamente. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre, né? A gente vai se aprofundar, porque vocês sabem que eu não fico no raso, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema, dessa questão da preocupação. Não se preocupe se você tá aqui e não puder ficar até o final, sem problemas, tá, gente? Aqui eu tô tranquila, porque eu sei que as pessoas assistem a live depois, fica gravado, tá? Fica tranquilo aí. O mundo já passou, gente, por diversas pandemias, problemas, doenças. Vamos pensar um pouco, vamos ser um pouco inteligentes, vamos pensar, tá? Eu fiz uma pequena pesquisa, né, sobre as doenças que já assolaram a humanidade. Peste antonina, praga justiniano, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, né? O pastor Rodrigo aí, o evangelista Rodrigo, falou assim, olha, esse tema é atualíssimo. A ansiedade e preocupação é uma das maiores causas de doença na população. Com certeza, é o que a gente falou aqui no início, o evangelista Rodrigo, a gente estava falando justamente sobre isso. Tem muita gente que vai parar no hospital achando que está tendo um ataque cardíaco, na realidade é crise de ansiedade. Entendeu? E quando não é tratado, acaba virando mesmo um problema cardíaco. Porque a pessoa se preocupa demais e começa a trazer problemas para a sua área física também. É séria, a coisa é séria. Então, o mundo, se a gente for parar para pensar, o mundo já passou por diversas crises, gente, de doença, de pandemia. A peste antonina, a praga Justiniano, que foi uma praga ocorrida no reinado do imperador Justiniano, em 527 a 565, que foi causada pela peste bubônica. Gente, mais de 25 milhões de pessoas morreram na época. Essa peste bubônica, no século XIV, de 1346 a 1353, matou entre 70 e 100 milhões de pessoas, né, que habitavam na Eurásia, reduziu a população mundial em cerca de 20%. Eu estou falando, dando alguns exemplos de doenças do mundo, que já passaram, tá? A cólera, no século XIX e no início do século XX, deixou mais de 1 milhão de pessoas mortas. A gripe, a própria gripe, já ceifou a vida de 20 a 50 milhões de pessoas no mundo. Até as pessoas terem resistência, né, quanto à gripe, né? Hoje, dificilmente alguém morre de gripe, né? Só se a pessoa tiver já um problema de saúde muito sério, for uma pessoa idosa. Mas na época, quando era novo, o vírus era novo, matou milhares de pessoas. Nós tivemos, entre 2005 e 2012, uma doença nova no mundo chamada HIV, né, que é a AIDS, que matou 32 milhões de pessoas. 32 milhões de pessoas morreram com HIV. Todas essas doenças que eu falei foram classificadas como pandemias. E a gente teve a pandemia, né, gente? Aí em 2020, né? 20, 21, 22, a gente teve aí a pandemia também, que matou muitas pessoas no mundo todo, né? E nós estamos sujeitos a tudo isso. No planeta Terra, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas por que que isso acontece, irmã Alessandra? Essas doenças todas, essas crises todas, o rompimento da humanidade com o Criador. A doença, gente, a doença, ela só existe
por causa do rompimento do homem com o seu Criador. Isso está escrito lá em Gênesis. Vamos lá para o livro de Gênesis. Aqui, gente, a gente aprofunda no texto, tá? Agora é aprofundamento. A gente já falou superficialmente, agora a gente vai aprofundar. Gênesis 3, do versículo 17 e 18, olha o que está dizendo aí, gente. Quando o homem peca lá no jardim, olha o que Deus diz. Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei que não comeria, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Quando Deus fala que a terra seria maldita por causa do pecado do homem, quando a Bíblia fala de espinhos e cardos, está falando de doenças também. Tá? Então a terra, ela se tornou maldita por causa do pecado do homem. Por que todas essas doenças ocorrem? Por quê? Por causa do pecado do homem. Sabe? E quando tem essas tragédias, essas coisas todas, maremoto, terremoto, doença, peste, as pessoas levantam a voz e falam, onde está Deus quando tudo isso acontece? Cadê Deus? Gente, Deus está no lugar que ele sempre esteve, no trono. As coisas só acontecem por causa do pecado do homem. Deus não tem nada a ver com isso. É uma consequência direta do pecado. Coisa que muita gente hoje nem comenta. O pecado, gente, ele só traz coisas ruins para as pessoas, para a humanidade, para o planeta Terra. A humanidade, a recusa da humanidade em se manter no lugar que foi designado por Deus para ela, né? A recusa do homem de conhecer a Deus, de desfrutar da criação em conformidade com as leis de Deus, né? Significou o quê? Que a criação muito boa de Deus se tornou uma criação imperfeita e fraturada. Isso é real. Naturalmente, não há dúvidas de que ao longo dos séculos a gente teve avanços espetaculares, né, no desenvolvimento da terra, as pessoas descobriram novas formas de arar a terra, de cultivar a terra, de tirar o máximo da terra, né, descobriu meios de irrigação melhores e tudo, né, mas o sucesso do homem nunca será completo, é isso que o homem tem dificuldade de entender. O sucesso do homem nunca será completo, mesmo que a tecnologia avance, que a ciência avance, nunca será completo. Por quê? Porque a natureza está fraturada por causa do pecado. A natureza, ela tem se fraturado e obstruído o processo humano. Com o quê? Com espinho, com erva daninha, como está escrito lá em Gênesis, gente. Trabalho exaustivo, trabalho árduo, peste, doença. Quando o homem descobre a cura de uma doença, vem outra que o homem nunca viu. O que é isso? A terra está fraturada. Então, epidemia, seca, fome, terremoto, vulcão, tudo isso está associado às forças destrutivas, desencadeadas por quê? Pelo pecado do homem. Pelo egoísmo do homem, pela cobiça do homem, pela corrupção moral do homem. O problema é o homem. O problema não é Deus, o problema é o homem. O homem que se coloca numa posição de Deus. A gente está vivendo isso hoje, o hedonismo. O homem se colocando no centro de todas as coisas. A gente está vendo isso, a gente está absurdamente escancarado para quem quiser ver. Nós estamos chegando no final dos tempos. Jesus está voltando. Então a gente vê um egoísmo exagerado, exacerbado, né? Como diz lá nas cartas paulinas, homens amantes de si mesmo, é o que a gente está vendo. Porque o mundo vai de mal a pior? Porque existem homens amantes de si mesmos, egoístas, tiranos, que não pensam no próximo. O pecado aumenta. E a terra reage, porque a terra está totalmente conectada ao homem. Enquanto o homem não se arrepender do seu pecado, a terra vai reagir.
com vulcão, com terremoto, com peste, com doença. Quando o homem comemora que conseguiu descobrir uma vacina, descobrir uma cura para uma doença, aparece outra. Porque o problema não é a terra, o problema é o pecado do homem. Então, nesse processo, o homem não é só espectador, nós somos responsáveis. Paz do Senhor, Leni. Saudade, Leni. A gente tem que se encontrar, Leni. Jesus amado. E Deus tem que procurar Deus tem que dar um jeitinho na nossa agenda aí. Tá difícil, mas a gente vai conseguir. Que bom te ver por aqui. Pessoal que tá entrando aí, tá, gente? Não tô dando muita atenção porque eu tô focada aqui na mensagem. Senão eu não consigo parar de falar e daqui a pouco tá acabando o horário. Mas essa é a realidade, gente. A gente tá falando de ansiedade, sabe? Mas uma coisa puxa a outra. Por que a gente fica ansioso? Por causa dos problemas ao nosso redor. Por causa das coisas que acontecem ao nosso redor. Muitas delas provocadas pelo próprio homem. Que nos deixam ansiosos. Mas Jesus está dando a receita aqui em Mateus capítulo 6 para a gente se livrar da ansiedade. O C.S. Lewis, que eu gosto muito, né? O C.S. Lewis, ele foi ateu por um longo período, né? E depois ele se converteu. Se converteu a Deus, se converteu ao cristianismo. E ele foi um grande teólogo, era professor universitário, escreveu as Crônicas de Nárnia. Inclusive as crianças estão estudando as Crônicas de Nárnia lá na igreja, né? Lendo o livro. E C.S. Lewis tem uma literatura vasta, muitos livros dele eu tenho aqui, né? São maravilhosos. Aqui, ó, tem vários aqui. Todos esses aqui são do C.S. Lewis. Esse daqui é um dos melhores, né? Cristianismo Puro e Simples. Se você não leu ainda, leia, porque todo cristão deveria ler esse livro. E o C.S. Lewis, ele escreveu um artigo fascinante há muitos anos atrás, gente. Muitos anos atrás mesmo. Mas eu achei muito pertinente para o assunto que a gente está vendo hoje. Ele fala como que os cristãos deveriam responder à existência das armas atômicas. Na época, C.S. Lewis viveu a Segunda Guerra, né, gente? Ele passou pela guerra, ele inclusive serviu na guerra, e ele viu muita coisa, né? Muita coisa mexeu com ele, inclusive ele perdeu um grande amigo na guerra, né? Também a história é contada num livro aqui também, não está aqui perto para mostrar, mas ele escreveu um diário, né, contando sobre isso. E ele respondia muitas perguntas das pessoas na época, na BBC. Ele tinha um canal de rádio na BBC, e as pessoas faziam muitas perguntas para o C.S. Lewis, e ele respondia muitas delas. E ele escreveu sobre esse assunto. C.S. Lewis, como eu devo proceder? Eu tenho muito medo da bomba atômica, de estourar uma bomba atômica, matar todo mundo. E ele escreveu alguma coisa aqui sobre isso que eu quero ler para vocês entenderem, né? Que essa preocupação, ela sempre existiu na gente, nas pessoas, no ser humano, né? Cada época tem a sua preocupação. Hoje a gente vive, gente, também... a Rayane aí, minha aluna, o pessoal tá entrando aí. Lembro sim, gente, lembro sim. Sejam bem-vindos aí, tá? Então eu vou ler esse artigo para vocês entenderem do que eu tô falando. De certa forma, isso aqui é fala do C.S. Lewis, tá? Pensamos demais na bomba atômica. Substitui a bomba atômica, gente, por uma doença, por um desemprego, por uma fatalidade, por uma pandemia, como a gente já teve, né? Lembra? Transforma essa questão da bomba atômica na época, que era o medo das pessoas, para qualquer medo que você queira colocar aí, tá? Então ele fala assim, de certa forma, pensamos demais na bomba atômica. Como devemos viver numa era em que qualquer bomba pode estourar? Onde os países têm armas nucleares que podem destruir países em questão de segundos. Como a gente vai viver pensando nisso? Se a gente for pensar nisso. Aí o C.S. Lewis fala assim, fico tentando responder. Ora, como você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os anos, onde muitas pessoas morriam com a praga e não tinha cura nem vacina? Como você teria vivido na era viking, quando os invasores da Escandinávia poderiam chegar e cortar sua garganta a qualquer hora?
Olha a inteligência desse homem, né? Para explicar. Como você viveria, ou de fato, como você já vive numa era de câncer, de uma doença que ainda não tem cura, sífilis, de paralisia? Como você vive numa era de ataque aéreo, que qualquer país pode lançar um ataque aéreo em outro país e matar pessoas? Como você vive numa era que acontecem acidentes ferroviários, acidentes automobilísticos, aviões caem e matam pessoas? E ele começa a explicar isso no artigo que ele escreveu, né? E ele fala assim, em outras palavras, não vamos começar exagerando a novidade da situação. Acredite em mim. Pensando no Senhor ou na Senhora, prezado Senhor, prezada Senhora, você e todos que você ama já foram condenados à morte antes que a bomba atômica, ou uma peste, ou coronavírus, qualquer uma dessas coisas fosse inventado. E uma grande porcentagem de nós morreria de maneira desagradável. Tínhamos, de fato, uma grande vantagem sobre os nossos ancestrais, anestésicos. E ainda temos. Então, olha só o que C.S. Lewis está dizendo. No passado, as pessoas tiveram que lidar com problemas muito difíceis também, gente. Sabe? No passado, tinha peste bubônica, tinha febre amarela, que não tinha cura, tinha malária, que não tinha cura. E as pessoas tinham que viver com isso. Hoje nós temos os nossos desafios também, né? Porque antigamente não tinha carro que corria 200 km por hora. Hoje nós temos. E por causa disso, vários acidentes automobilísticos nas estradas. Não tínhamos aviões cortando os céus, fazendo com que a gente chegue do outro lado do mundo em algumas horas. Mas também, quando o avião cai, a fatalidade de morrer várias pessoas. Então, olha o que C.S. Lewis está dizendo aqui nesse artigo, gente, escrito há muito tempo atrás. É extremamente ridículo continuar choramingando e mostrando rostos desanimados porque os cientistas acrescentaram mais chances de morte prematura e dolorosa ao mundo que já se arrastava com essas chances. E no qual a própria morte já não era uma chance, mas uma certeza. Então, o que C.S. Lewis está dizendo? Gente, a gente já nasce sabendo que vai morrer um dia. E que a gente tem que lidar com todas essas situações. Então, C.S. Lewis, ele fala, a primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Se recomponha. Se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, ou por uma peste, ou por um coronavírus, ou o que for, deixe que essas coisas nos encontrem fazendo coisas sensíveis e humanas. Orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo boa música, dando banho nas crianças, conversando com os nossos amigos, tomando um café gostoso e não amontoados como ovelhas assustadas, pensando em bomba, em peste, em doença. Porque os vírus podem destruir o nosso corpo, mas não vão conseguir dominar a nossa mente. Porque a fé cristã, ela nos proporciona uma perspectiva diferente. É isso, gente. A gente está falando de ansiedade. Nós vivemos num século com perigos, como as pessoas lá atrás, os nossos antepassados, os nossos parentes antigos, tiveram seus desafios. Mas a gente precisa entender que o Senhor cuida de nós. O Senhor está cuidando de nós. E eu quero fechar essa palavra com você agora, nesse momento, no livro de Romanos, capítulo 8. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ou anote o versículo para você ler depois. Romanos 8, versículo 18. Olha o que Paulo está dizendo. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada.
E olha o que ele fala no versículo 38, no versículo 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa linda, gente, a palavra de Deus. Essas são as palavras não de um filósofo sentado numa poltrona, sabe? Respondendo um podcast no estúdio, não. Quem falou isso aqui foi um homem que tinha visto e experimentado a vida com o que ela tem de mais de rude e espinhoso. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que deu a sua vida, que sofreu, que morreu decapitado por causa da sua fé. Mas ele sabia que tinha um Deus cuidando dele. E que não importa a maneira como se morre, se você morre em Deus. Porque todos nós já nascemos para morrer. Um dia nos encontraremos com a morte, mas ela já está derrotada, porque a morte é apenas um veículo que nos conduz até o nosso Deus. A morte não tem poder sobre a nossa alma. A morte não tem poder sobre o nosso espírito, porque nós já pertencemos a Deus. É só um veículo que você entra e chega ao céu, junto com o teu Pai. Então, aquilo que chegar até mim já passou por Jesus. E se já passou por Jesus, eu vou ter condições de levar. O Senhor vai me ajudar a levar. Então não se desespere, não se preocupe. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Não se preocupe. Jesus está dizendo para a gente aqui no Sermão do Monte, não fique ansioso por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. O Senhor está cuidando da nossa vida. A preocupação não aumenta um dia a mais na sua vida. A preocupação só traz problemas. Vamos confiar em Deus. No dia que eu temer, disse o salmista, hei de confiar em ti. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. A hora que você temer, a hora que o teu coração estremecer, confia no Senhor. Vai para os pés do Senhor, ora ao Senhor. Coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos daquele que tem poder para resolver o teu problema, para cuidar de você, para abrir uma porta na hora certa, para trazer a cura para você na hora certa. Gente, esse mês eu passei por uma experiência muito, muito, muito maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito dedicada ao Senhor. Eu amo o Senhor, isso não é dúvida, não é novidade para ninguém. Eu pertenço ao Senhor, amo o Senhor, sou fanática por Jesus mesmo, não tenho vergonha de dizer, sou fanática por Jesus. E assim, o Senhor tem me usado em alguns momentos para orar por alguém, para Deus trazer cura na vida de alguém. Essa é uma coisa normal para mim, o Senhor tem feito isso através de mim. Mas esse mês eu tive uma experiência tão profunda com o Senhor. Eu tive doente, eu fiquei de recesso na escola, eu fiquei 2 semanas doente. Por isso que eu ainda nem consegui marcar um café contigo, Leni. 2 semanas de recesso que eu tive, eu passei 2 semanas doente. Literalmente, sabe? Primeira semana eu tive uma gastroenterite, eu quase morri. Fiquei muito mal, muito mal. Gente, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Fui pro hospital na sexta-feira, no sábado foi a minha ordenação à pastora lá no concílio. Melhorei um pouquinho, pedi graça a Deus, fui pro concílio. Ninguém nem sabia que eu tava passando mal, gente. Passei mal a semana toda, só meu esposo que sabia. Aí, quando chegou lá no concílio, melhorei um pouquinho. Assim, não fiquei indo no banheiro toda hora, mas minha barriga doía muito. Dava aquelas crises, assim, gente, parecia dava tipo uma dor, assim, um trovão, um raio que saía aqui. Gente, mas era tanta dor que eu ia lá nas estrelas e voltava. Mas eu falei, Senhor, eu preciso ser curada. Eu sei que o Senhor cura. Eu já fui no médico, tomei remédio, não tô passando mal de ficar indo para banheiro toda hora, mas tô sentindo muita dor. A dor era insuportável. Falei, se eu não melhorar, eu vou ter que procurar um gastro, porque isso não é normal.
Quando chegou lá, gente, no dia da ordenação, o pastor que foi escalado para trazer a palavra para a gente lá no concílio fez uma oração. Ele falou, gente, eu quero fazer uma oração por vocês agora, no final. Quem tiver doente, hoje eu vou fazer uma oração aqui. Ele chamou 6 pastores lá para frente, fez uma oração, gente, aquela oração, sabe? Aquela oração de fé. Ele disse que tinha orado de madrugada e Deus tinha colocado no coração dele de fazer uma oração pelas pessoas enfermas. Eu não fui lá na frente, eu fiquei no meu lugar, mas coloquei a mão assim na minha barriga, aqui em cima no estômago, era muita dor. E eu orei. Confiei que Deus ia me curar ali, gente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu fui curada ali. A dor era ali, insuportável. Eu coloquei a mão assim na minha barriga. Depois daquela oração, não senti mais nada. Fiquei curada literalmente no dia da minha ordenação. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Porque isso tem sido uma realidade para mim, para outras pessoas. Quantas pessoas eu orei, eu oro, e as pessoas ficam curadas. Eu sei que Deus cura. Mas eu passei por essa experiência no dia da minha ordenação e Deus falou comigo. É isso que as pessoas sentem quando ficam curadas. Gente, que coisa linda, que experiência maravilhosa. Eu com anos de crente, anos de, né? Isso tem sido uma realidade na minha vida. Eu tenho orado por muitas pessoas e muitas pessoas têm ficado curadas, né? Dentro de uma palavra, se Deus me dá uma palavra de cura, e o Senhor cura mesmo, o Senhor, eu oro e o Senhor cura, não é eu que curo ninguém, é o Senhor, né? Quantas vezes eu orei falando de provisão e Deus abriu portas, né? Normal isso é normal para quem crê em Deus, mas tinha tempos, não sei se você está me entendendo o que eu estou falando, tinha tempos que eu não passava pela experiência de ser curada também, sabe? E eu passei por essa experiência no dia da minha ordenação. Isso ficou marcado para mim. E Deus falou, é isso que eu quero. Não é um título. Não é mais um título que você está tendo. Hoje eu estou te dando mais uma experiência. É assim que as pessoas se sentem quando são curadas. E é isso que eu quero fazer, curar as pessoas. Não somente no corpo, mas também na alma. Gente, que coisa linda, que experiência maravilhosa. Então, o Senhor cuida da gente. Eu poderia ir no médico, procurar um gasto, fazer um tratamento, tomar um remédio, sim. Mas eu falei, Senhor, eu não quero ir pro médico. Eu não quero fazer tratamento. Eu quero ficar curada, sabe? Anos atrás eu tive um problema sério no estômago, né? Uma úlcera que quase transformou numa doença pior. Anos atrás, eu tenho pessoas na minha família que já morreram com essa doença, genético de família, sabe? E eu falei, Senhor, eu não quero isso pra mim. Então, eu poderia ir no médico, tomar um remédio? Poderia, mas eu penso assim, se eu tenho um Deus que cura, eu não tenho que ir no médico. Na minha concepção, o Senhor pode me curar. E foi o que Ele fez naquele dia. Eu falei, Senhor, eu creio que eu posso ser curada agora. E eu fui curada naquele momento. Acabou a dor ali, não senti mais nada. Sabe? E foi mais uma experiência para mim. Porque você não sente o que as pessoas sentem. Quando você ora e Deus cura, né, a alegria que as pessoas ficam em serem curadas, tinha tempos que eu não passava por essa experiência. O Senhor me fez passar por essa experiência ali no dia da minha ordenação e foi mais uma experiência para o meu currículo. Como eu fiquei feliz. Então, gente, confia no Senhor, confia no Senhor. O Senhor, Ele cuida de nós, tá? O Senhor te dá recurso. Eu tenho dito isso sempre. Eu já fui em lugares, gente, que eu não tinha condições nenhuma de estar. E o Senhor me fez entrar nesses lugares, sabe? Eu já sentei e comi com pessoas que eu não poderia. E o Senhor fez, porque o Senhor faz. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor dá recurso de onde não tem. O Senhor cura, o Senhor liberta, sabe? Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã Deus já está lá. Deus já está lá no seu amanhã. Não se preocupe, dorme em paz, coloca sua cabeça no travesseiro, dorme em paz igual um passarinho. Dorme igual um passarinho, sabendo que amanhã está tudo preparado. A provisão já está lá, o Senhor já está lá. Deus já está no nosso futuro. Não temas, não temas, confia no Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, que essa palavra tenha falado no seu coração, porque falou no meu. Gente, e se falou,
Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, envia essa live para alguém. Toca nesse aviãozinho, envia para uma outra pessoa que tem Instagram, toca no aviãozinho, copia o link, manda pelo WhatsApp para alguém para ouvir essa palavra. É uma palavra muito atual. Nós falamos sobre ansiedade. O Senhor, Ele cuida de nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Que Deus te abençoe, agradeço a Deus pela vida de vocês, todo mundo que passou por aqui, ainda está aí, Gislene, irmã Leni, Pedrina, Evangelista Rodrigo, Giovana, Rayane, deixa eu ver mais quem, gente é beça, Érica, Celina... E tem bastante gente aí hoje. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite abençoada. E semana que vem, sábado que vem, provavelmente estaremos na nossa live continuando Mateus, tá? Hoje nós falamos Mateus capítulo 6 até o versículo 34. Vamos pro capítulo 7 agora, tá? Se você não assistiu nenhuma live sobre o livro de Mateus, gente, tá tudo gravado aqui no meu Instagram, tá? Você procura aí que tá tudo gravadinho aí, ou no meu YouTube também está lá gravado as mensagens. Que Deus te abençoe. Beijo, até a próxima, se Deus quiser.